Momento da mensagem da Palavra de Deus. Porque assim diz a Bíblia: Esdras tinha preparado o seu coração. Prepare o seu também. Glória a Deus, louvado seja Deus, meus irmãos. Estamos de volta, momento especial, não é? Momento da mensagem da palavra. Texto que nós tomamos por base, Romanos, capítulo de número 12, verso de número 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Meus irmãos, Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 12, Paulo vai dar algumas exortações, né, aos irmãos. Primeiro, do verso de número 1 ao verso de número 8, nós vamos ver Paulo falando sobre, do verso de número 1 aqui ao verso de número 3, ao verso de número 2, Paulo vai falar sobre não se conformar com o mundo, não ser moldado pela forma do mundo, para ter a nossa mente renovada, para nós entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Versículo 3 a seguir, Paulo vai falar sobre os dons, né, ministeriais, dons espirituais na vida da igreja. E também, a partir do versículo de número 9, Paulo vai falar sobre alguns conselhos práticos, vai dar alguns conselhos práticos, irmãos. E diz uma história, né? Nós falamos aqui outro dia sobre os conselhos de Jesus. Aqui nós vemos alguns conselhos do Espírito Santo na vida de Paulo para a igreja. Conselho de café, né, André? Toma quem quer, é isso? Então olha só, Paulo vai falar sobre, dar alguns conselhos práticos para a vida prática cristã da igreja, a vida de praticidade. E quando chega aqui no versículo número 12, ele vai falar sobre isso para a igreja. Primeiro Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Esses dias nós falamos aqui sobre os conselhos de Jesus. Dentre isso, né, nós vimos sobre esperança também. E Paulo primeiro ele vai dizer aos romanos: alegrai-vos na esperança. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma esperança, né? Ela tem uma esperança. A igreja ela tem uma luz, ela é iluminada. A palavra do Senhor é lâmpada para os pés e luz para o caminho da igreja. A igreja, irmão André, irmãos que nos ouvem, você que é a igreja de Cristo, ela não caminha sem rumo. É por isso que nós temos a luz do mundo. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Preste atenção, a igreja, ela caminha pela palavra, ela tem uma esperança. A igreja, ela tem um alvo, ela tem um rumo certo. A igreja, ela tem um objetivo na terra. Nós não caímos de paraquedas, nós não estamos aqui, como diz a história, arriscando nada. Não, nós estamos seguros dessa esperança. Há uma esperança para a igreja, né? Então, Paulo está dizendo que alegrai-vos na esperança. Irmãos, que esperança é essa? Que esperança, irmão Andrei, é essa que a igreja tem? Porque nós, a igreja, irmão Andrei, nós somos o único povo na terra que temos essa esperança. A igreja, ela tem a esperança das promessas de Deus que nos foi feita, que está esperando por nós. Que está esperando por nós. Então, o mundo, irmãos, a esperança do mundo está em políticos, jogadores de futebol, times de futebol, cantores. Você vê que a pessoa é idólatra pelo time de futebol, quando o time perde, rasga a camisa, queima a camisa, chora, briga. Por político também é enganado, fica triste. Irmãos, a esperança do mundo, irmãos, o mundo não tem esperança. Paulo disse isso. Veja aí, irmão, esse texto, irmão André. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 13. Olha só o que é que o conselho de Paulo para a igreja de Tessalônica, concernente a essa esperança. Eu vou falar da esperança que está nos aguardando. 4:13.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha só, Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Essa palavra dormir é um eufemismo, ele usa um eufemismo para não usar a palavra morreram. Ele diz assim, para que vocês não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque Paulo está falando de quê? Quem são os demais que não têm esperança? O mundo. E Paulo sabia que quando um servo de Deus, ele perde essa esperança, ele fica triste, ele deixa se enganar novamente, ele deixa de labutar, de lutar, ele deixa de correr com paciência essa carreira que lhe está proposta, ele deixa de olhar para Cristo, autor e consumador da fé, ele se deixa vencer pelo pecado que de perto lhe rodeia e pelos embaraços que a vida nos oferece. Ele sabe que nós perdemos as esperanças. E Paulo diz, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Ou seja, o mundo, a esperança do mundo é uma, a nossa é outra. Por isso Paulo está dizendo para os irmãos aqui de Roma, olha, alegrai-vos. Irmãos, existe alegria é a ausência de tristeza. Alegrar em todo o tempo. Alegrai-vos. Por que nós devemos nos alegrar? Paulo disse isso aos filipenses, olha, a carta da alegria, do regozijo. Paulo está preso. Ele escreve aos filipenses, mandando ele se regozijar, se alegrar. E outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Por quê? Paulo disse, alegrai-vos na esperança. Independente da situação, irmãos, há uma esperança para nós. Nós não estamos caminhando sem rumo, nós temos um rumo, irmão André. Nós temos um destino certo. A esperança do mundo, irmãos, está em políticos, está em homens, está em pessoas, está em coisas, está no dinheiro. Mas a nossa esperança, irmãos, ela está em Cristo. A nossa esperança está no autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança está no Salvador da igreja. A nossa esperança está de um dia nós ouvirmos o soar da última trombeta e nós sermos arrebatados. Ou a esperança está em nós morrermos, se nós morrermos hoje, amanhã, se Cristo nos chamar para a eternidade, está na esperança da ressurreição dos mortos, porque a esperança de que aqueles que morreram em Cristo, como disse Paulo aqui, não se entristeça como os demais que não têm esperança. Por isso que a igreja ela não pode ser ignorante concernente a esta esperança. Você que é crente, é salvo em Jesus Cristo, você tem que entender e se alegrar, independente do momento, da luta, da circunstância. Nós não devemos olhar para as coisas terrenas. Paulo disse isso. Veja aí, irmão André, esse texto para nós. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha só o que é que Paulo está dizendo. Por isso não desfaleçamos, ainda que o homem exterior, o homem carnal, adoeça, envelheça, se corrompa, né? Contudo o interior se renova de dia após dia. E Paulo disse assim, olha, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de uma glória muito excelente. De maneira que nós atentamos para as coisas que se não vê, não para as que se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Essa é a nossa esperança. Como diz o louvor trazendo da harpa, nossa esperança é sua vinda. Irmãos, a igreja, ela caminha, ela tem uma esperança. E nessa esperança, a igreja tem que estar alegre, ela tem que estar contente, ela tem que estar firmada, assegurada. Os demais que não têm esperança estão aí, irmãos, preocupados com o que será dessa terra, com os governos, o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai vestir, como será o preço da gasolina, o preço disso, o preço daquilo e mais aquilo outro. São os demais que não têm esperança. Muitos deles suicidam, botam uma arma no ouvido, colocam uma corda no pescoço. Muitos deles bebem, se envenenam, porque não têm esperança. Mas nós, a igreja do Senhor, devemos nesta manhã, você que amanheceu triste, cabisbaixo, isso é normal, é da carne do ser
ser humano, mas eu quero dizer para você, há uma esperança, e a esperança, irmãos, ela não traz confusão para a vida de ninguém, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Quer dizer que a esperança, ela não nos deixa confuso concernente à nossa fé, concernente à nossa espera, concernente, louvado seja Deus, aquilo que está preparado para nós. São coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, mas Deus elas revela a nós pelo seu Espírito, porque o céu, a esperança da igreja está dentro de cada um de nós. Por isso Paulo disse, alegrai-vos na esperança. Nesta manhã é motivo de nós nos alegrarmos, porque a esperança minha, a esperança sua, a esperança da igreja é que nós está esperando por nós uma mansão celestial. Paulo disse em Filipenses capítulo 3:20, olha, porque a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Salvador voltar. Ele transformará o nosso corpo abatido e será conforme o seu corpo glorioso. Paulo disse aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13, olha, irmãos, o irmão leu esse texto, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança, e vocês fiquem tristes como eles. Paulo disse, nós dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados, e estaremos com o Senhor nos ares, nos encontraremos com Ele, e estaremos sempre com Ele. Paulo termina dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero dizer para você e para mim, a esperança do mundo está no governo A, no governo B, está nisso, naquilo, em pessoas. É por isso que o povo está do jeito que está. As clínicas, os consultórios de psicólogos, de psiquiatras, os CAPS estão assim de pessoas, irmãos, estão assim de pessoas depressivas, opressivas, pessoas amedrontadas, pessoas que não têm esperança. Mas eu e você, que somos crentes na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos firmes, nós estamos alegres, nós estamos com os olhos fitos no céu. O nosso coração não está nessa terra, a nossa esperança não está no governo desta nação, não está no executivo, no legislativo, no judiciário. A nossa esperança não está em homens. Sabe por quê? O salmista disse, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos nossa esperança, aleluia, é o Senhor nosso Deus. A nossa esperança é que um dia nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. A nossa esperança, irmãos, é que nós temos um Consolador. A nossa esperança é que nós vamos deixar este mundo vil, este mundo pecaminoso, este mundo que nos persegue. Jesus disse assim, eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim, só em Cristo, vocês tenham paz, porque neste mundo, o mundo vai produzir para vocês aflições, percas, dores. Vocês neste mundo serão escarnecidos, zombados, perseguidos, mortos, mas em mim vocês tenham paz, porque eu venci o mundo, e nós em Cristo, disse Paulo, somos mais do que vencedores. Há uma esperança, querido de Deus, amado de Deus, amada de Deus, nesta manhã. Não de maneira nenhuma perca a visão do reino, perca a visão do céu, não desfaleça como os demais que não têm esperança, porque o céu, louvado seja Deus, a glória, a vida eterna, o descanso eterno, aonde será enxugada dos meus olhos, dos seus olhos toda lágrima, aonde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, aonde ninguém vai mais adoecer, aonde, irmão, nós não vamos mais ser oprimidos. Isso está esperando por nós. Esta é a esperança da igreja, a minha esperança, é a sua esperança nesta manhã. Nós não confiamos em carros nem em cavalos, nós confiamos no Senhor. Por isso o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro, o socorro da igreja. O Senhor diz assim, aquietai-vos, igreja, e saber que eu sou Deus. A nossa esperança, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, é o Senhor Todo-Poderoso, o general de guerra, aquele que nos toma pela sua destra fiel, que passeia conosco pelo vale da sombra da morte, sua vara e seu cajado nos serve de consolo. Então Paulo está dizendo, é um conselho de Paulo, uma exortação, alegrai-vos na esperança. Crente triste, cabisbaixo, melancólico, que só conta derrota, que só conta choro, isso não combina conosco, porque nós somos um povo alegre.
Louvado seja Deus. Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo, louvado seja Deus, que somos os detentores do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para o mundo, é para a igreja. Nós temos um consolador, nós temos uma esperança, nós temos uma visão ampla. O nosso coração não está aqui. Nós não atentamos para as coisas daqui. A nossa esperança, irmão, nós não servimos a Deus na esperança de conquistarmos casa, carro, emprego bom. Não, ainda que o Senhor faz isso, porque, irmão André, Ele é bom. Mas a nossa esperança, queridos, não está nisso. Por isso, nesta manhã, independente de toda tristeza, de toda tribulação, de toda luta, nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar porque há uma esperança para nós. O mundo não tem esperança. O mundo caminha a passos largos para a perdição, para a destruição. Sodoma e Gomorra caminhava a passos largos para ser destruída pela ira de Deus. Mas em Sodoma e Gomorra, para uma família havia uma esperança. Era a família de Ló. Havia uma esperança de escapar com vida daquele lugar tenebroso. E o Senhor Deus foi lá arrancar Ló com força. Mandou os anjos para tirar ele e sua família de lá com força. A esperança que Sodoma e Gomorra não tinha, a casa de Ló tinha. A esperança de escapar com vida, meus irmãos. Escapa-te por tua vida nesta manhã, no nome de Jesus. A esperança, por isso que nesta manhã nós devemos nos alegrar. Jesus disse, olha, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Paulo disse, o mesmo Deus de paz vos guarde, e a paz que excede todo entendimento habita em vossos corações. Irmãos, há uma esperança. Eu quero que você entenda nesta manhã, querido de Deus, a nossa esperança não pode estar nas coisas dessa terra. Nós não podemos viver nas esquinas discutindo política, discutindo isso e A mais B. É porque o tempo está difícil, é porque isso, é porque é fulano, a culpa é de ciclano. Não, a nossa esperança não está nessas coisas. Nós sabemos que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Os nossos olhos não podem estar nas coisas desta terra como os da mulher de Ló, que os olhos dela e o coração dela estavam em Sodoma. Foi dada uma ordem, não olhe para trás. Entenda bem, crente. A nós foi dada uma ordem para não, André, olhar mais para trás. A nossa esperança está o nosso foco, o nosso alvo está na nossa frente, não está aqui atrás. As coisas que para trás ficou. O que passou, passou. A nossa esperança está na nossa frente. Então, nesta manhã, é um conselho de Deus para nós. Primeiro, alegrai-vos. Alegrai-vos em quê? Na esperança. Há uma esperança. Há algo preparado para nós. Há algo poderoso preparado para nós. Vê aí, irmão André, o que é que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha a esperança de Paulo. Paulo já estava sendo oferecido como libação de sacrifício para ser morto. Só que ele dá um conselho: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele vai falar da esperança minha e da sua esperança. Aquilo que nos aguarda, irmãos. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Olha, e ele disse: o justo juiz, o Senhor, me dará naquele dia. E não dará somente a mim, mas a todos aqueles também que amarem a sua vinda, a todos aqueles que estiverem firmes nessa esperança. A nossa esperança, irmãos, não é a economia do país melhorar, ainda que nós oramos para isso. A nossa esperança, irmãos, é isso daqui. É a coroa da justiça que está nos esperando. A nossa esperança é ouvir da boca do Senhor: vinde bendito de meu Pai. Perdeste tudo na terra, renunciaste, sofreste, combateste o bom combate, lutou, perseverou,
esperou, confiou, se alegrou no meio das lutas, das tribulações, não deixou de olhar para mim, não confiou em homens, em carros, em cavalos, não se encurvou, não caiu, mas fez menção do meu nome na terra. Esta coroa é para você. Ô irmãos, qual foi o motivo que levou você a receber Jesus como teu Salvador? Qual é a motivação tua hoje em ir para a igreja, em servir a Deus? Qual é a tua esperança hoje? O que é que você espera? O que é que você vê? O que é que você quer? O que é que você deseja? O que é que você espera? Qual é a tua esperança hoje da parte de Deus? Tem gente que se frustra. Não é com Deus, irmãos, que Deus não frustra ninguém. Deus não frustra ninguém. Jesus não frustra ninguém, irmãos. As pessoas se frustram porque vêm procurar Jesus pelo objetivo errado. Eles têm uma esperança em Jesus, colocam sua esperança em coisas secundárias. Mas Paulo está dizendo, alegrai-vos na esperança. Há uma esperança. A igreja, irmãos, só a igreja, irmãos. Olha, só tem um povo na terra que tem essa esperança. Aleluia. Só tem um povo na terra que se prepara para isso. Aleluia, louvado seja Deus. Só tem um povo na terra que prega isso. Aleluia, a igreja. Só tem um povo na terra que anuncia isso, é eu e você que somos crentes em Jesus Cristo, que somos taxados de louco, zombados, as pessoas dizem, isso é conversa. Só tem um povo na terra, irmãos, que está acumulando tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói, nem os ladrão mina, nem rouba. Só tem um povo, irmãos, que tem essa esperança. Só tem um povo que persevera, que crê, que cai, mas levanta, que passa luta, mas está ali, que chora, que pede oração, que se arrasta, que se humilha, que confessa pecado, que reconhece que é pecador. Só tem um povo na terra que ora pelas madrugadas, aleluia, louvado seja Deus. Só tem um povo na terra, irmãos, que olha para o alto, que prega a palavra nas ruas, que anuncia nas ruas, Jesus está voltando, arrepende-te e converte. Só tem um povo na terra que guarda esta esperança, um povo que é alegre, que é jubiloso, que é animoso, que louva, que fala mistério com Deus, que entrega profecia, que profetiza na rua, que só tem um povo, irmãos, escolhido, separado, um povo, irmãos, eleito por Deus, para anunciar essas coisas. Só tem um povo na face da terra, louvado seja Deus, que é embaixador de Cristo na terra, como se por Deus, que por nós Deus rogasse a igreja do Senhor. Se você que a igreja perder esta esperança, a luta do meu adversário e do teu adversário é para nos embaraçar, para que nós deixamos de acreditar nesta esperança, é para que você se entristeça e não queira mais buscar o Senhor, e não tenha mais força de buscar o Senhor, porque o diabo sabe, irmãos, que enquanto você estiver com os olhos fitos no céu, o diabo sabe que enquanto você estiver como esteve, você não apedrejado, mas de joelho olhando para cima, o diabo sabe que enquanto essa esperança estiver no meu e no teu coração, o diabo não vai conseguir nos deter, o diabo não vai conseguir nos parar, as calúnias, a defamação, as pedradas, a perseguição, não vai conseguir nos parar enquanto a nossa esperança estiver no Senhor, no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos, na transformação do nosso corpo, no céu de glória que nos espera. É por isso que o diabo luta para descredibilizar esta palavra, mas o conselho de Paulo é: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Paulo disse que nós temos que ficar alegre, não triste. Olha, para os Tessalonicenses ele diz para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Aos Romanos ele diz: alegrai-vos na esperança. Os que não têm esperança estão tristes, não sabem o dia de amanhã, não sabem para onde vai, não tem certeza, não tem nada concreto de nada, mas eu e você, nós temos a promessa, nós temos a esperança, nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual o propósito de Deus conosco aqui, e nós sabemos para onde nós vamos. E para onde é que nós vamos? A um céu de glória. Jesus disse: eu vou preparar para vocês um lugar, e quando eu for preparar este lugar estiver preparado, eu voltarei outra vez e levarei vocês para mim, para que onde eu esteja, vocês estejam também. A esperança minha, querida, a tua esperança
esperança. Talvez você esteja nesta manhã num presídio, numa cama de hospital. Você esteja enfermo, o médico já te desenganou, o homem da terra te desenganou. O homem exterior está se corrompendo, como Paulo já estava para morrer. Mas nós temos a esperança que a morte não vai conseguir nos vencer. Que a morte, irmãos, ela não é o término, pelo contrário, a morte, ela é o começo da nossa vida com Deus. Louvado seja Deus, porque o nosso Senhor venceu a morte e nós também somos mais do que vencedores. A morte não conseguirá nos deter. Eu quero dizer para quem morreu, para os familiares daqueles que me ouvem esta manhã, que morreram em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, não importa onde morreu, como morreu, a terra, onde estiver, vai dar de conta do corpo deste homem, desta mulher, deste servo de Deus, desta serva de Deus. Ah, dos quatro cantos, como no vale de ossos secos, vai dar de conta, porque este corpo, ele morreu na esperança da ressurreição. Ele morreu, vai ressuscitar incorruptível, vai ressuscitar no corpo de glória. E quem espera em Deus, na esperança do arrebatamento, vai ter o corpo transformado por Deus, será arrebatado, sairá deste mundo de horror. Louvado seja Deus, para ir para a glória, cantar o hino da vitória. Esta é a nossa esperança. Eu pergunto, qual é a tua esperança nesta manhã? Qual a tua motivação de colocar uma Bíblia debaixo do teu braço? Não sei se você leva ela na mão, na bolsa, debaixo do braço. Hoje é nos smartphones, né, irmão? Eu não sei qual é a tua esperança de ler Bíblia, de ir para a igreja, de louvar. Mas se a tua motivação de servir a Deus não for essa esperança, eu quero dizer a você, você está errado. Dê meia volta, repense, reveja seus conceitos e comece a buscar uma vida cristã de abnegação, de renúncia. Porque tudo que nós não gozarmos nesta vida, irmãos, nós gozaremos com o Senhor. Como diz o Indapa, né? No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Paulo disse que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Deus preparou para nós. Paulo disse que lá, ele disse que foi arrebatado até o paraíso. Ele disse que lá viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. Irmãos, são coisas inimagináveis. O salmista disse que o céu é lugar de alegria plena. Não, muitas pessoas dizem, irmão, que isso é mentira, o céu não existe. É Satanás querendo enganar você. Mas esse lugar está preparado. Muitos teólogos liberais dizem isso, é problema dos teólogos liberais. Mas fulano é filósofo, é inteligente, é formado, não importa. Deus apanha o sábio na sua sabedoria. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 25, graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelou para nós pequeninos. Entenda bem, nada pode tirar essa esperança do teu coração. Deixa os filósofos, os doutores, os teólogos liberais, quem não acreditar, quem quiser dizer que não é, mas é. O que está escrito, a palavra de Deus não muda. Deus não muda, não há sombra de variação. São inúmeras promessas que Deus fez para nós, de uma vida eterna. Então, irmãos, se agarre nessa esperança nesta manhã. Segunda coisa, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação. Olha só, Paulo disse em Romanos capítulo 5, olha. Paulo disse que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão. Então, segunda coisa, primeiro conselho de Paulo: alegrai-vos na esperança e na tribulação, sejam pacientes. É uma virtude do Espírito. Sejam pacientes na tribulação. Irmãos, nós somos atribulados, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4. Atribulados, mas não derrotados. A tribulação, ela faz parte. Olha aí, Apocalipse capítulo 2, o que é que Jesus fala para essa igreja, para a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, irmão Andrei. Versículo número 8, se não me engano, veja aí. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve isto,
Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia que se diz dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis sua tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ó, nada tema as coisas que há de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E vocês terão uma tribulação de 10 dias. Aí Jesus disse, sejam fiel até a morte. E dar-te-ei, Jesus estava dizendo, não. O que Jesus está dizendo? Não ceda. Não ceda. Sede pacientes na tribulação. Paciência, irmãos, é uma virtude, é um fruto do Espírito. É você, em meio à tribulação, você descansar. É você, em meio à tribulação, confiar, acreditar, não perder as estribeiras, não arrancar os cabelos, não meter os pés pelas mãos, não tomar decisão precipitada. É no meio da tribulação você suportar. Você saber que o Senhor está com você e comigo na tribulação. É saber que na tribulação é a tribulação que produz para nós a paciência. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência é esperar em meio a tormentas, em meio a lutas, em meio a guerras, em meio a perseguição. Olha aqui a igreja de Esmirna. Jesus diz, eu conheço a tua tribulação, né, irmão? Jesus diz, eu conheço as tuas obras, irmãos, a tua pobreza, né? Eu conheço. Jesus disse, eu conheço. Vocês serão atribulados, olha, mas perseverem. Então, a paciência é uma virtude, sede pacientes na tribulação. Tem pessoas que na hora, irmãos, é nas horas de angústia, é nas horas de tribulação, de perseguição que o nosso caráter é revelado, que o nosso coração é revelado e realmente, olha, Jesus disse assim para Pedro. Pedro disse, eu morro contigo se for preciso. Jesus disse, não, Pedro, não. Olha, Satanás me pediu para se andar contigo como malho trigo na eira, mas eu já roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Na hora da tribulação, irmão, da luta, primeira coisa que Pedro faz, pega a espada e dá para matar o homem, é porque pega na orelha e corta. Jesus já repreende ele. Na hora da tribulação, o que é que Pedro faz? Nega Jesus. Vai para a fogueira dos inimigos. Até praguejar, ele pragueja. Muitos de nós fazemos isso, irmão. Não somos pacientes, não temos paciência de esperar. Nós vemos que em Atos capítulo 2, se nós vamos ver, o texto vai dizer que eram quase 500 ali que viram Jesus ascender aos céus e receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo. Mas eles voltaram para Jerusalém. Jerusalém era onde eles estavam sendo perseguidos, eles estavam com medo das autoridades judaicas. Eles não tiveram paciência, não sei se não acreditaram ou ficaram com medo, por causa da movimentação em Israel, em Jerusalém. Eles não foram pacientes para esperar, né? Eles não tiveram a virtude de esperar. Eles não foram pacientes para esperar a promessa de Deus acontecer. E no meio da tribulação eles fugiram, abandonaram. Na hora da tribulação, irmão, não é hora de tomar decisão precipitada. Muitas das vezes já errei tanto com isso e eu peço a Deus que me ajude. Porque muitas das vezes na hora da tribulação a cabeça esquenta, vem tanta coisa. Pedro, irmãos, um homem que disse que morria com Jesus, na hora da tribulação, o que é que ele faz, André? Ele nega. Então, irmãos, olha o outro conselho de Paulo, sede pacientes. Sede pacientes na tribulação. Sede pacientes. Paulo, ele vai contar o testemunho dele, quantas tribulações. Paulo disse, quando ele vai contar, ele disse, olha, irmãos, veja aí esse texto aqui em Atos, capítulo de número 27, sobre o naufrágio que ele vai falar. Irmão André. Aí, pronto, leia do versículo 1.
E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte de Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidon, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra. Olha o que o texto diz, que era o quê? Perigoso, os ventos eram Contrários. Os ventos eram contrários. Vá subindo aí. E aqui, um pé de vento aqui, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, valendo. E sendo o navio arrebentado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa da Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do Olha navio. a tribulação desses homens dentro do navio, porque não ouviram o conselho de um homem de Deus. Vamos lá, irmão. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem o sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma mão pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável aos senhores ter me ouvido a mim e não partido de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha só, Deus havia falado com Paulo. Olha o tamanho da tribulação que esses homens estavam vivendo em alto mar. Paulo disse: agora eu admoesto vós que tenhais o quê? Bom ânimo, não se desespere. Jesus disse aos discípulos: tende bom ânimo. Bom ânimo aonde? No meio da perseguição. Paulo estava no meio de uma tribulação. E Paulo disse: olha, eu admoesto a vocês que vocês não fiquem gritando, correndo, não vai morrer ninguém. Tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Olha, aí ele diz: porque nessa mesma noite um anjo de Deus, um anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha, nós vemos aqui que esse navio, irmãos, ele vai naufragar, mas não vai morrer ninguém. Por isso que Paulo diz: tenha bom ânimo, porque Deus se revelou para mim, falou comigo através de um anjo e disse que não vai se perder ninguém, porque Deus tinha uma promessa na vida de Paulo. Entenda bem, meus irmãos. Olha só, sede paciente em quê? Olha o tamanho da tribulação, irmãos. Já pensou você no alto mar, os ventos contrários, o navio se despedaçando, irmão, todo mundo vai morrer. O mar congelado, o mar gelado, e Paulo disse: olha, o anjo do Deus aqui eu sirvo. Vocês não quiserem me ouvir, agora eu só peço uma coisa de vocês: tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum. O navio vai se perder. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você: o barco, irmão, pode afundar, mas você não se perde. A tribulação pode ser grande, os ventos podem ser contrários, porque muitas das vezes nós não queremos dar ouvido a Deus e muitas das vezes acontece isso. Mas se há uma promessa, seja paciente na tribulação, porque pode afundar navio, pode afundar tudo, mas a tua vida será preservada. Então seja paciente no nome de Jesus nessa manhã. Sede paciente na tribulação. Eu quero saber qual é a tribulação que você tem passado e o que você tem feito no meio dessa tribulação. Mas eu aconselho nesta manhã: tenha paciência. Resolva as coisas com calma. Saiba que no meio desse vento, dessa tempestade, há uma promessa de Deus e que as coisas vão fluir. Não é assim, irmão André? Terceira coisa que Paulo diz: perseverai. Olha, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e não desistam de orar. A oração, irmãos, é a chave. Olha, Lucas 18. Jesus disse o que? Lucas 18:1. Veja aí, irmão.
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ó, o dever, oração, irmãos, é um dever. E nunca desfalecer. Por isso que Paulo diz para a igreja: persevere em oração. A perseverança. É o que ele disse em Romanos 5, olha. Que, veja aí, irmão André, esse texto. Eu gosto demais desse texto. Eu citei ele agora, mas irmão André vai ler. Acho que é Romanos 5:3, se não me engano. Verso 3. Deixa eu pegar a Bíblia. Não, nós vamos aqui. Olha. Versículo 3. E não somente isto, mas nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Olha, Paulo disse que se gloriava nas tribulações. Preste atenção. A perseverança. Jesus conta a parábola que o dever de orar sempre e nunca parar de orar. É um conselho de Paulo. Não deixe de orar. Persevere em oração, porque a oração é a chave. A oração é o diálogo entre o homem e Deus. A igreja, ela está... Olha, irmão, são duas coisas que a igreja precisa voltar urgentemente ao cenáculo. A igreja tem muito atrativo, mas pouca oração. As vigílias de oração não tem mais. Os cultos de oração é por 5, 10 pessoas. O povo não tem mais paciência de passar 1 hora, 2 horas de joelho, chorando e clamando a Deus pelo sangue de Jesus. Paulo diz: perseverar em oração. É um conselho de Paulo. Persevere, não deixe de orar, não desfaleça, não desista. Não pare, é um dever de orar sempre. Jesus disse: nunca desfalecer. Nós temos, é um conselho de Deus para você e para mim. Temos que ter uma vida de oração. Temos que orar em todo o tempo, no Espírito, com toda oração e súplica. Temos que ter uma vida de oração incessante. Incessantemente estarmos orando, irmãos. E hoje você pode orar de todas as maneiras, em pé, deitado, sentado, andando, caminhando, trabalhando. Nós estamos diretamente pelo Espírito Santo conectados ao céu. Você está aqui, mas você está lá. Deus vai, faz, visita, pega, transforma, trabalha, dá livramento. Você está aqui trabalhando, mas você está dizendo: Deus, visita meu marido, visita meus filhos, visita minha esposa, visita minha família, Senhor, no nome de Jesus, quebra essa barreira, quebra essa corrente, Senhor, entra naquele coração, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, tenha misericórdia, me cobre com teu sangue, não me permita cair, Senhor, se eu for tentado, Senhor, me ajuda. Você pode estar aqui, mas a sua mente está trabalhando, você está orando. É perseverar naquilo que quer. O que é que você quer? Persevere em oração. Daniel, irmãos, perseverou 3 vezes ao dia em oração, não desfaleceu. Nenhum decreto impediu Daniel de perseverar e orar 3 vezes ao dia. Volte para o cenáculo. Volte para orar. Você parou de perseverar na oração. Sem oração, sem poder. Sem oração, sem comunicação com o céu. Então, olha, alegre-se na esperança. Tenha paciência na tribulação. A tribulação produz a experiência. A tribulação é para nos ensinar e nos dar experiências com Deus. Se Paulo não está nesse navio, ele não tinha tido essa experiência, né, irmão André? Se Daniel não vai para a cova dos leões, ele não tinha tido aquela experiência. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não vai para a fornalha, ele não tinha tido experiência com o 4º homem. A tribulação produz a experiência. E a experiência produz em nós essa esperança da vida eterna, da glória de Deus. Então, nesta manhã, fica essa palavra para o teu coração. Vamos perseverar em oração. Vamos ser pacientes em meio às lutas, às tribulações, e vamos nos alegrar, porque há uma esperança de Deus, há um céu de glória esperando por mim e por você. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo
Uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra, tu és o meu construtor, tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as lacunas e fazendo morar. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo. Aleluia, Jesus, estamos de volta, glória a Deus. Irmão André, os irmãos que estão conosco aí pelo Facebook, Glória a Deus. nosso irmão Denis Silva, nossa irmã Andresa Maria, eu já estou vendo aqui, né, nossa irmã Andresa Maria. Irmão Marcos Paim também, irmã Lourdes Silva, irmã Juscelio Santos, né? Deus abençoe, irmão Juscelio. Também irmã Iranilda Oliveira, diz Deus glória a abençoe, Deus, irmã abençoe. Iranilda. Também aqui pelo YouTube, irmã Maria Torres, né? Sempre aqui ligada no programa. Elisa Paz do Senhor com um bom dia, né? Deus abençoe. Também irmã Maria do Socorro aqui sempre conosco, ligadinha no programa. Também irmão Geraldo Duarte, né? Primo meu do meu pai, né? Diz a paz do Glória a Senhor Jesus. Deus. Eles, bom dia, sou presbítero Geraldo Duarte de São Paulo, né? Deus abençoe, presbítero geral. Ele que primo pediu irmão. esse louvor que está tocando aqui de fundo e Vamos- que está tocando agora, né? Glória a Deus. É. Também a irmã Elisângela Silva, ela aqui conosco, né? Congrega aqui na nossa igreja e Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos do aplicativo também que estiveram conosco. Essa é a mensagem de Deus para nós nesta manhã, para nós, irmãos, dar um chacoalho em nós nesta manhã, né? Porque o inimigo, ele investe demais para nos derrubar, para nos entristecer. Ele sabe, irmãos, não se entristeça como os demais que não têm esperança. Que Deus me ajude, que Deus me guarde, Deus te guarde, irmãos. Porque o dia de amanhã é escuro. O dia da manhã pertence a Deus. Eu não sei como eu vou estar amanhã. Eu não sei se amanhã a minha fé será a mesma de hoje. Eu vou estar como eu estou hoje. E você também não sabe. Então, que o Senhor possa nos guardar o nosso amanhã também. Né, irmão André? Deus continue abençoando nosso irmão André e a todos os irmãos. Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Lembrando que mais tarde, né, irmão? Programa Mulheres Semeando. 3 horas da tarde, a mamãe do irmão André vai estar aqui, a nossa irmã Josi. Aí é bênção de Deus, viu? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti nesta manhã abençoada, que o Senhor esteve aqui conosco, que está conosco, sairá conosco. Que o Senhor possa ter, nesta manhã, restaurado vida, falado aos corações, animado vidas desanimadas nesta manhã. O Senhor sabe, Deus, a Tua palavra ela tem endereço certo. Nos abençoe e nos leve em paz. Cuida do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se precisar